Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que eu sei que muita gente enfrenta, que é aquela dificuldade de dar o primeiro passo nos estudos, de começar a estudar e de render esses estudos durante o seu dia, não é mesmo? Eu sei que é algo muito difícil, eu inclusive já passei por isso, pela essa mesma situação. E eu vou falar um pouquinho como é que eu superei essa parte, e aí eu comecei a realmente estudar, que foi no caso do ano passado, eu comecei a estudar pro Enem. E aí, se você também passa por algo do tipo, não esqueça de dar o seu like e de se inscrever aqui no canal para ter mais vídeos sobre isso. E para iniciar, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu, desde muito pequena, eu não conseguia estudar mesmo. Eu era aquela pessoa que sentava na cadeira e não conseguia passar, ler a primeira letra que estava lá, eu não conseguia ler. E quando eu lia, era como se eu estivesse lendo e nada estivesse rendendo no meu pensamento. Eu estava lendo porque tinha que ler. Então, eu nunca fui aquela pessoa que estudava. Passei a parte de ensino fundamental um assim, a parte de ensino fundamental 2 assim. Aí, quando eu tava no ensino fundamental 2 eu tinha um negócio que eu falava para as minhas amigas. Se eu estudar, eu me saio muito pior na prova. Então, eu coloquei isso na minha cabeça como verdade. Se eu estudar, eu vou me sair muito pior. E aí, toda a vida que eu sentava pra estudar, eu não conseguia, eu ficava muito desesperada. Então, eu já fui na psicóloga da escola, já falei sobre isso. Quando eu entrei na faculdade em matemática, eu fiz acompanhamento com o psicólogo, aqueles acompanhamentos de estudo. Eu também falava sobre isso e ninguém nunca chegou à conclusão do que poderia ser e o que fazer. E aí sempre dava, ai, utiliza esse método, utiliza aquele método, e nenhum método nunca serviu pra mim. Então, eu passei o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio todo, não sei como consegui passar, mas eu entrei na faculdade e não consegui estudar. Quando eu fui na faculdade, eu entrei na faculdade de matemática. Então é aquele negócio que você precisa estudar. Mesmo se eu não conseguia. Então eu ia pra aula, via as coisas e eu não conseguia chegar em casa e estudar. Então era muito complicado para mim fazer esse primeiro passo, que eu sei que é o que muita gente sente essa dificuldade. E aí eu comecei, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso fazer aqui para começar esses meus estudos? Porque eu não sei. E aí eu passei, eu consegui me formar em matemática, entrei em outra graduação, mas mesmo assim não estava tendo um ritmo, então não foi algo, eu não saí da faculdade sabendo como estudar. E aí, quando foi no ano passado que eu decidi fazer novamente o Enem, e aí eu decidi fazer o Enem para medicina, e aí eu vi que eu precisava estudar. Por quê? Porque eu tava com média no Enem 680, se eu não me engano. Foi alguma coisa do tipo que eu tirei para entrar. E aí eu, tipo, eu tenho que começar, tenho que fazer, porque eu não posso ter essa média e eu preciso aumentar isso. E aí foi quando eu comecei a dar os primeiros passos para o estudo. Eu não vou dizer para vocês que foi fácil. Foi muito difícil. Mas depois que eu consegui os primeiros passos, eu consegui desandar tudo. Então, eu todos os dias chegava em casa e já estava com aquilo. Meu Deus, eu preciso estudar. Sentava na cadeira e estudava. E aí eu fiz algumas coisinhas para isso acontecer. E são coisas que eu vou contar hoje, no vídeo de hoje. O que é que eu fiz para conseguir esse início, conseguir estudar. E eu espero que ajude vocês também. E aí, o que acontece? Vocês têm que pensar um pouquinho sobre como é uma dificuldade, por exemplo, de empurrar um carro parado. Você sabe que é muito difícil, né? Nosso cérebro, quando a gente tá começando a estudar, é como se ele tivesse parado. Ele nunca sabe, ele nunca aprendeu a fazer isso. Então ele não sabe o que fazer. Então o carro tá ali parado, você tenta empurrar sozinho e você não consegue, porque ele é muito pesado e tal, e o nosso cérebro é do mesmo jeito. Então ele tem aquela inércia que Newton fala, né, que sempre que algo está parado, ele tende a permanecer parado até que uma força externa atue sobre ele. Então é isso que vai acontecer. O seu cérebro está parado, não consegue estudar até que uma força vai atuar sobre ele, para ele dar o primeiro passo e começar a estudar. Então é isso que a gente precisa fazer aqui. E lembrar que não precisa ser perfeito de início. Nada vai ser perfeito de início. Você vai começar, vai ser aos poucos. Não precisa pegar e, ai meu Deus, eu vou pegar todas essas dicas e vou aplicar tudo e vou começar a estudar 8 horas por dia. Não, gente. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que começar devagar. Tem que começar mais tranquilo. E é isso que eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Então, pega essas dicas, pega um papel, vai anotando, mas não começa a querer fazer tudo ao mesmo tempo e querer estudar demais. Então, vamos aos poucos, que as primeiras dicas que eu tenho é:
Eu iniciei fazendo isso. Eu peguei e comecei a pegar uma matéria que eu gosto. Primeira coisa que eu fiz foi estudar algo que eu gosto. Então, tipo, eu gosto muito de história, apesar de eu não saber muito, eu gosto muito de história, de uma parte da história que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eu sou apaixonada por essa parte, de mitologia, eu também gosto muito. Eu gosto muito de biologia, de muitas coisas que acontecem no nosso ser humano, no nosso corpo humano, principalmente do cérebro. Eu gosto muito da parte de matemática, que é minha área, não é mesmo? Então, eu comecei a pegar esses assuntos. Então, eu fui, por exemplo, iniciar por biologia, já que eu sabia que eu tinha muita dificuldade em ciências da natureza. Eu gostava muito de biologia e de química. Mas eu comecei por biologia por eu achar mais fácil. Então, eu peguei biologia, e aí eu peguei biologia e fui sentar 2 horas a estudar? Não, eu comecei a estudar uns 10 minutos. Eu botei isso daqui na minha cabeça. Eu vou começar a estudar por 10 minutos. Não precisa ser mais. Senta e faz 10 minutos, tá certo, Izzy? Aí eu botei isso na minha cabeça e aí eu sentei, abri o caderno, abri a videoaula e aí eu comecei devagarzinho. E aí eu comecei a ler algumas coisas que tinha de biologia sobre alguma coisa que eu gostava. Eu não lembro exatamente qual o conteúdo, mas eu sei que foi um assunto que eu me interessei muito. E aí eu me interessava, eu peguei esse assunto que eu tinha muito interesse e eu comecei por ele. Então eu peguei esses poucos minutos. E aí quando deu os 10 minutos, eu olhei e disse assim, mas ainda falta eu estudar uma parte, então eu tô gostando do que eu tô fazendo. Então eu vou começar a fazer, pegar mais. Então eu comecei a pegar o gosto ali. E aí eu comecei a ficar um pouquinho mais tempo porque eu tava gostando do que eu tava vendo. É a mesma coisa com história. Eu sei que tem algumas matérias que vão ser mais difíceis, mas tenta iniciar por essas mais fáceis porque você vai começar a pegar o seu ritmo. Lembra que eu falei pra vocês no início que o nosso cérebro é como se fosse um carro parado que tende a permanecer parado até uma força externa? Então, seu cérebro tá ali parado. Então, se você pegar uma coisa que você goste e começar a estudar com uma coisa que você goste, quando você for estudar alguma coisa que você não gosta, seu cérebro já vai estar acostumado a estudar. Então, vai ser muito mais fácil. Então, foi isso que eu fiz. Outra coisa muito importante que eu já falei aqui, mas vou ressaltar novamente, é que não tenha volume. Então, desconstrua o medo do volume, daquele monte de coisa, e você começa a pensar. Eu passava muito por isso, eu começava a ficar desespero, ficar tipo, meu Deus, eu tenho que estudar, e eu ainda tenho essa ruma de matéria para estudar, e a prova tá aí chegando, e aí eu tenho que estudar esses tópicos tudinho, e não só dessa matéria, como de várias outras, e eu começava a ver a quantidade de coisas que eu tenho que estudar, por exemplo, para o outro dia. E aí eu comecei a perceber que, não, calma. Eu não posso fazer isso. Então foi o que eu comecei a fazer. Eu não botava uma meta de eu preciso estudar tantas matérias por dia. Pelo menos nesse início eu não fazia isso. No início eu pegava um tempo, eu dizia, eu vou estudar por tantos minutos, 10 minutos esse conteúdo, e aí eu sempre passava e eu nunca cheguei para pegar 10, 20 conteúdos para estudar por dia. Por quê? Porque você não vai estar acostumado, você não vai conseguir de início estudar esse monte de conteúdo por dia. Então não faz isso. Não pega esse monte de conteúdo para colocar. Ao invés disso, pega um conteúdo só. Quando você pode fazer isso durante 2 semanas, um conteúdo por vez. Vai pegando um conteúdo por vez que você vai ver que vai melhorando muito. Então vai fazendo isso até quando você começar a ver que, um conteúdo diário tá sendo muito bom, tô conseguindo render muito. Será que eu não consigo botar mais um? E aí você começa a colocar outros conteúdos diários. Isso daí vai ser muito importante, mas dá esse passo de cada vez pra você conseguir render, tá certo? Então não seja afobado de botar um monte de conteúdo, botar aquele volume imenso de conteúdos, tá certo? Outra coisa que também é muito importante que eu fazia era sempre ter aquela rotina de início. Então, quando eu trabalhava, então eu chegava em casa de meio-dia, e aí eu almoçava, aí eu sentava para descansar um pouquinho. Eu dizia, de 1 hora eu vou sentar na cadeira e começar a estudar. Às vezes eu estudava de 1h10, mais ou menos, mas quando eu tava muito cansada mesmo, que eu acabava dando um cochilo. E aí o que é que eu fazia? Quando tava perto de 1 hora, então 10 para as 1, mais ou menos isso, eu levantava. Eu pegava o que eu tinha que pegar. Pegava um caderno, uma folha, no caso, nessa época eu estudava com muitas folhas. Pegava folha, pegava 2 canetas de cores diferentes e pegava meu computador e já abria ele e via qual era a matéria que eu ia estudar. Então eu fazia isso. Então esse é meio que um ritual de início. Você fazia alguma coisa simples ali pra saber que você está ali começando a estudar. Então eu botava ali, aí eu botava uma música enquanto tava fazendo isso. Então sempre tem esse preparo. E quando dava mais ou menos 1h10, aí eu sentava na cadeira e aí eu já começava a estudar. Isso daí seu cérebro já vai. É muito interessante fazer isso porque seu cérebro já vai se acostumando. Meu Deus, eu preciso fazer isso.
Nossa, olha o que ela tá fazendo. Se ela tá fazendo isso é porque ela vai começar a estudar agora. Então ele já começa a se acostumar, tá certo? Então faz isso, tenta fazer isso daí de início que vocês vão ver que vai ser muito importante. E aí, o que acontece? Como eu já falei, tenta ver o que gera interesse primeiro e depois você dá continuidade, certo? E também, por último, mas não menos importante, é criar um compromisso externo. Então, você pode falar para alguém, olha, eu falava muito pro meu namorado, olha, eu estou estudando agora, tá certo? Daqui a pouco eu falo pra você o que é que foi que eu estudei. Então, eu tinha esse compromisso de, quando eu terminar de estudar, eu tenho que falar pra ele o que é que eu estudei. Então, isso daí é muito importante, porque você criou um compromisso com alguém que, quando você terminasse, você ia falar o que é que você viu. Então, você pode fazer, às vezes eu fazia isso com as crianças que tem aqui em casa, que eu já falei diversas vezes, que às vezes eu pegava elas e ensinava elas, eu olhava assim e falava, olha, eu tô estudando sobre isso aqui, daqui a pouco eu falo com vocês sobre esse negócio aqui. Aí elas ficavam ali super empolgadinhas pra saber como é que ia acontecer. Então é algo que é interessante fazer, porque você começa a ver que você tá ali tendo que explicar depois alguma coisa pra alguém e vai fazer com que você gere mais interesse e consiga construir aquele conhecimento com aquela pessoa, tá certo? Então, eu fiz isso daí de início para começar a estudar. Vocês também podem testar isso daí. Então, teste ter um compromisso com alguém, um compromisso externo, de avisar para a pessoa que depois fala com ela sobre o que estudou, de estudar primeiro o que mais te interessa, de ter um ritual simples de como começar a estudar também é interessante, de desconstruir esse medo de que você tem que estudar muitas coisas por dia e estudar, botar uma regra de início de tipo 10 minutinhos, 5 minutinhos, se você só conseguir 5 também tá bom. Então, vai botando esses pequenos limites só para romper a barreira mesmo, tirar esse bloqueio para você conseguir estudar, tá certo? Então vai fazendo essas pequenas coisinhas que vai dando certo, ok? Mas lembre-se também que ninguém é igual a ninguém. E ninguém começa de uma forma perfeita. Então, eu não comecei de uma forma perfeita. Eu passei a faculdade todinha me matando porque eu não conseguia sentar na cadeira e estudar. E é uma faculdade de matemática que exigia isso de mim e eu simplesmente não conseguia. Meu ensino médio, meu ensino fundamental também foi todo do mesmo jeito. E aí eu não conseguia. Então, ninguém ali é perfeito, ninguém consegue fazer tudo ali 100%. Então, vai fazendo aos poucos, vai iniciando devagar, que você vai vendo que vai avançando. O principal é fazer isso, é tirar essa inércia, porque a partir do momento que você atua uma força sobre um corpo, que no caso seria nosso cérebro, para ele sair da inércia, ele flui tranquilamente, até que uma força externa novamente atue sobre ele para ele parar. Então faz isso, o primeiro passo é sempre o mais importante. Então tenta aplicar algumas coisas do tipo, porque a partir do momento que você dá esse primeiro passo, que ele sai da inércia, que ele começa a andar, que ele começa a entender como é que funciona, ele vai ali direto, até que alguma coisa aconteça e você pare. Mas se você der esse início, se você conseguir superar essa barreira do início, que é sempre a pior, você consegue evoluir muito mais, tá certo? Então, faz isso, dá esses primeiros passos. Pega nem que seja 2 minutinhos. Vou pegar 2 minutinhos, vem aqui sobre um assunto que eu gosto, que é mitologia grega. Vou ver durante esses 2 minutinhos e tudo certo. Então, começa a fazer essas coisinhas, esses pequenos detalhes que vocês vão ver que vão evoluir mais. Ok, gente? Eu também já tive muita dificuldade, como eu falei, e eu consegui superar isso. Então, vocês também conseguem. Eu já passei por várias coisas, várias situações que eu não conseguia. Eu entrava em desespero mesmo, eu ficava muito desesperada para conseguir estudar. E aí, agora, eu já consigo fazer isso de uma forma mais tranquila, de fluir muito mais, e vocês também vão conseguir, tá certo? Façam isso. Qualquer coisa, vocês podem voltar aqui no vídeo. Qualquer coisa, vocês podem deixar aqui nos comentários mais dicas. Ou se não, meu Deus, eu fiz isso, mas não deu certo. Eu tenho outras dicas também. Eu não trouxe todas aqui nos vídeos, pro vídeo não ficar muito grande. Mas eu posso dar outras dicas sobre isso, sobre como começar. Mas vai tentando. Deixa aqui nos comentários se você sentir ainda dificuldade com isso. Vai fazendo, vai dizendo outras estratégias que vocês tentaram utilizar, tá certo? E não se esqueça de deixar o seu like, caso esse vídeo tenha te ajudado, de se inscrever no canal para mais dicas sobre essa e dicas sobre Enem, sobre estudo também, que são um nicho que eu faço muito aqui no meu canal. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo que também está nessa mesma situação. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima e bons estudos!